Decisões e argumentos de hoje sobre violência doméstica. A gente conversa com a advogada de família, Tualá Carolina, com a assessora especial do Ministério Público de São Paulo, a Daniela Victória, e também com a advogada Daniela Vespucci. Deixei só uma reflexão rápida antes do intervalo, que na maioria dos casos de agressão, são pessoas que se conhecem, pessoas íntimas. Pois é. O inimigo isso, íntimo, né? Por quê? Por aquela questão que nós conversamos um pouquinho antes. Quando nós estamos na sociedade, que nós não temos muita intimidade, nós queremos mostrar o nosso melhor, que é a nossa máscara social. Então, para eu ter um emprego bom, eu não posso mostrar os meus defeitos, né? As minhas questões psíquicas, então eu vou tentar me controlar ali. No ambiente íntimo, você não tem como fingir por muito tempo, né? Então, no namoro você até consegue dar uma fingidinha e tal, mas depois, quanto mais intimidade você adquire com a pessoa, mais à vontade você fica para soltar o seu conteúdo inconsciente e mostrar quem você realmente é. E é dentro do ambiente íntimo e familiar, né, o ambiente comum, onde a máscara cai literalmente dormindo com o inimigo. Pois é, a linha da intimidade, né, traz coisas boas e traz as coisas mais deletérias aí. Porque a pessoa se sente literalmente à vontade, né? E aí ela transborda o seu negativo também. O autocontrole, né, e o autoconhecimento é que traz o autocontrole. Eu acho que é fundamental ter mais políticas públicas no sentido de amparar mais e mais a psique das pessoas, né? Eu vejo que essa casa, Felipe, é uma casa de muito movimento e eu vejo grandes projetos, inclusive a Frente Parlamentar da Mulher aqui, né? Que, sabe, doutora? Sim. Tem a Frente Parlamentar e a CPI também, e a CPI da violência contra a mulher, né, que é bastante importante também. E essa Frente Parlamentar está tramitando, começou esse ano, né? Sim. 2020. Então, assim, mais uma vez eu faço questão de aplaudir essa casa pelo espaço, pelo movimento, né, que estão fazendo frente a isso. E colocar, Felipe, que é uma questão importante, a gente fica tão engessado, né? Eu acho que o público, de uma maneira geral, né, fica assim, achando que é só o homem contra a mulher, sabe? Nesse gesto literal, homem versus mulher. Não é isso. A Maria da Penha, ela é ampla. Essa questão de polarização que gera a violência propriamente dita, pode ser ocupado até por uma filha que vai bater na mãe idosa, um filho que bate numa mãe. Na madrasta. Então, assim, esses polos são ocupados por vários personagens dentro do ambiente doméstico. A né? vítima é a mulher. O irmão mais velho que bate na irmã, né? E por que não? Você percebe que existe essa troca? Então, assim, gente, a Lei Maria da Penha é para todos, né? As pessoas acham que é só nesse sentido... Homem versus mulher. Claro que aí tem especialidade aí, né? Não podemos esquecer da questão processual, né? Que é uma lei especial. Então, assim, o critério da lei especial, né? Ela vigora em cima da lei geral. Da lei processual, em cima de uma lei geral. Claro que a tipicidade aí se dá com a integridade da mulher, ok. Mas os polos, né? Pode ser, no caso de os casamentos homoafetivos, né? Vamos colocar assim, veja, uma mulher casada com outra mulher, né? Coabitando com a outra mulher. Pode ocorrer a violência doméstica? Claro, sim. Então, assim, precisa ficar isso muito claro para a população. Que ela é bem abrangente. Que a vítima é sempre a mulher. Sim. O agressor pode ser agressor ou agressora. Né? Depende e que é importante, o grau com a pessoa que é agredida. Né? E que hoje existem mecanismos aí para proteção dessa mulher, seja o que ela passou. Pode ser, por exemplo, que o filho a filha está sofrendo aí um abuso sexual do marido dela, do pai. Tá? Então, tem que procurar conselho tutelar, vara de violência doméstica, aí tem toda a ramificação, ou seja, vai para o crime de estupro, que mais? Ela vai receber a equipe multidisciplinar em casa para ver qual é a assessoria que ela precisa. Falamos bastante aqui da
dependência financeira. Se for este o caso e ela não tiver condições financeiras, ela terá assessoria jurídica gratuita para pedir alimentos, para efetuar o seu divórcio. Se ela não tiver para onde ir, tem abrigos onde ela será amparada e terá também assessoria psicológica. E como que fica a relação com os filhos, por exemplo, num caso de uma família maior? Então, por exemplo, se o filho, a mãe e o filho, né, eles estão sofrendo esse abuso, vão todos para o abrigo. Então, o agressor ele é afastado de todos, na verdade. Agora, por exemplo, existem vários tipos. Por exemplo, se a agressão é só contra a mulher, eu tive uma cliente assim, a agressão era só contra ela. Então, o que aconteceu? A medida protetiva foi contra ela, era violência psicológica junto com crime de ameaça. Então, a medida protetiva foi contra ela. Com a criança, ele se dava bem, um relacionamento saudável, enfim, gostava de se dar bem com a criança. Então, entrou um terceiro para entregar a criança, que era a avó da criança. Então, eles não tinham contato, quem fazia a intermediação das coisas foi a pessoa escolhida por ambos, né, que era a avó. Entendeu? Então, assim, para cada caso existe um desfecho, por isso que não dá para roteirizar, porque tem a dependência só emocional, tem a dependência financeira, decorrente do abuso, muitas vezes existe aí a ação de suspensão do poder familiar e destituição do poder familiar. Então, assim, existe muita coisa a ser feita. O ponto principal, o ponto de partida é procurar ajuda. Estou sofrendo, o que está acontecendo? Como que eu vou agir nessa história e aceitar o que foi orientado? Não adianta nada ouvir toda a orientação, voltar para casa, eu te amo, vem cá, não sei o quê, blá, blá, blá. E esse apelo, muitas vezes, infelizmente, cai na moda e as pessoas acreditam e continuam sofrendo essa violência doméstica. Até agora, você disse desse ponto de partida, parte muito também do legislativo, esse início de criar soluções também? Fundamentalmente, porque o que é o legislativo, se não a representação popular, ou seja, o legislativo, ele, como o próprio nome diz, né, ele tem a função típica de gerar o nascedouro das leis, né, através dos projetos de lei que serão sancionados pelo Executivo. Então, veja, tudo, eu gosto muito da política, sabe, Felipe? Porque a política, ela pode ser uma grande solução, um mecanismo de soluções, né? No nosso país, eu vejo que a política, fazendo aí um apanágio rápido, acaba tendo aí muitas discussões negativadas, né? Mas, enfim, a política, ela é o resultado do comportamento social, né? Então, eu vejo aqui, especificamente na Câmara Municipal de São Paulo, que essa Câmara vem trabalhando muito em prol das mulheres, né? Muito, evoluiu muito. Ela está sendo, assim, de um pioneirismo, né? De um comportamento, assim, tenaz, né? Mostrando essa proteção e revelando que a sociedade deve mudar. Parte da casa legislativa, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, tá certo? Então, as grandes discussões sociais ocorrem nas casas legislativas, certo? Para depois que isso se torne uma lei. Afinal de contas, é aqui que tudo acontece, né? Antes só da gente encerrar uma última questão para atuar lá, a sociedade está doente, né? Bastante inevitável adoecida. A gente falar isso. Bastante adoecida, infelizmente, sem nenhum amparo. A sociedade está desequilibrada, desorientada, com muita falta de informação, sem saber como agir. Muitas pessoas agem. Para você ter ideia, Felipe, 95% do nosso inconsciente é que nos comanda, o que agora não existe para o inconsciente. Então, o que nos comanda é o nosso inconsciente. Se isso não for cuidado e tratado, a probabilidade, na verdade, a estatística vai aumentar, infelizmente, da violência, das agressões, do feminicídio e das depressões que são altamente incapacitantes, que é a verdadeira morte psíquica. E a maior prova disso foi esse isolamento, porque veio tudo à tona. Exatamente. Como na guerra, né? As pessoas ficaram sobrecarregadas, com mais funções. Muitas desempregadas.
problemas salários reduzidos. financeiros, isolada, confinada, sem poder nada. Sem poder fazer nada. O ser humano ele tem que se reinventar. E com medo né, da Felipe? doença, né? É. Também tem Medo de isso. morrer, E o né? medo da O doença. ser humano tem que se reinventar, Reprogramar sua mente. reprogramar sua mente. O Estado, o município, vejo que o município está fazendo a sua parte aqui nesta sim. casa, mais uma vez falando. Mas quanto mais o Estado, né, a federação e a municipalidade abraçar os projetos que tragam, né, o autoconhecimento do ser humano, né, melhor para toda a sociedade. Eu acho que isso tem que ficar claro, né? Como acabar com violência, seja ela doméstica, é o autoconhecimento. Bom, e a parte das considerações finais já foram feitas por vocês. Sim. Me permitam, as meninas, deixei para o final só, né? Adoramos. Adoramos. Somos eternas aprendizes, na Exato. verdade. Portanto, o ser humano é isso aí, gente. A gente está sempre aprendendo. E evoluindo. Exato. Evoluir, o mais importante, né? Porque Estamos sempre isso parece que a gente não observa nos dias de hoje, em pleno século XXI, com tantos casos citados aqui por nós, apenas de um tema importante em discussão hoje. Com tanta na tecnologia, sociedade, né, exato. Felipe? Então, agradecendo Muito aqui obrigada. a Daniela e a Tualá. Muito obrigada pela Obrigada, foi um oportunidade. prazer. Foi um prazer assim inenarrável. Tem muita coisa para se falar ainda, mas a Muita, gente vai muita. abordando aos poucos também. Com Né? certeza. Gratidão, viu? Muito obrigada. Agradeço também a você aí de casa que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este ou outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou também através das nossas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.